Ele viu tudo o que havia feito, mas também viu tudo o que não havia feito. Ele então pediu para voltar, e Deus, através dos seus ministros, concedeu-lhe essa prova, ou melhor, essa missão que está cumprindo. Sim, mas afinal, o que foi que ele deixou de fazer? Disse Neiva. Marcondes, no Engenho Velho, era inclemente com os menos afortunados da sociedade. Ele pisava naqueles que julgava estarem errados. Ele sempre se arvorava em juiz do povoado. Oh, meu Deus, ainda está vivo em minha memória o caso daquela viúva cheia de filhos. A maioria deles havia descambado para o vício e o roubo. Um dia, uma de suas filhas foi espancada pelo marido devido a um roubo que ela havia cometido, e o caso se tornou público. Marcondes ficou furioso e puniu a pobre mulher com violência excessiva. E a partir daí, passou a perseguir aqueles espíritos desatinados com uma ira implacável. Ah, como sofreu aquela viúva. Depois de nosso desencarne, quando nos instalamos em nossa mansão, Marcondes soube que eles também haviam desencarnado, mas que já tinham reencarnado para reajustar-se dos desatinos que haviam feito no Engenho Velho. Inquieto pelo que havia feito a eles nessa encarnação, ele pediu para reencarnar também. De acordo com seu plano de trabalho, ele acabou por se tornar o marido da antiga viúva, que por sinal era novamente viúva quando Marcondes a encontrou. Por outra incrível coincidência, ela já era mãe de alguns filhos, e ao casar-se novamente com Marcondes, teve outros filhos com ele e completou 16 filhos, o mesmo número que tinha no Engenho Velho. Para o quadro ficar mais completo, dentre os filhos gerados por Marcondes, estava aquele espírito que no Engenho Velho fora a ladra espancada por ele. Quando eles conheceram a senhora Tia Neiva, essa moça era casada com o mesmo espírito que no Engenho Velho fora seu marido. Enquanto a simpática matrona falava, Neiva de repente desandou a rir para ela mesma. Mãe Tildes olhou para ela com ar de censura pela atitude insólita, e ela, dominando o riso, explicou. Pois é, Mãe Tildes, desde o dia que conheci essa família, ela nunca mais me deu sossego. Imagine, Mãe Tildes, e a primeira vez que fui procurada por Marcondes foi justamente porque seu genro havia dado uma surra na mulher, na sua filha, e o motivo foi um roubo cometido aparentemente por ela. Desta vez, porém, Marcondes agiu de forma bem diferente daquela do Engenho Velho. Com toda a paciência, conseguiu reconciliar o casal e tudo acabou em boa paz. Por sinal que atualmente esse casal é médium no Templo do Amanhecer. A mesma atitude ele teve com os outros filhos, e todos estão bem encaminhados. Faz já 5 anos que acompanho essa família. Apesar disso, dessa atitude correta de Marcondes, Dona Judite nunca lhe deu sossego. Ela era um desses espíritos que nós, na nossa linguagem simples do Vale do Amanhecer, costumamos chamar de espíritos sem procedência. Nisso, Neiva percebeu que a visita estava chegando ao fim, que a missão deles naquela mansão estava terminada para essa jornada. A mulher, com os olhos que imploravam, disse: Tia Neiva, enquanto Marcondes viver, essa mulher irá cobrá-lo sem piedade. Ajude-o, tia. Sei que no plano físico, a senhora tem muito poder e pode fazer muita coisa. Oh, meu Deus, exclamou Neiva. Me dê muita força. Me sinto tão doente. Não, minha irmã. Não desanime. Jesus e Pai Seta Branca precisam muito da senhora, disse ela com ar compungido. Mãe Tildes e Neiva disseram salve Deus e partiram junto com o invisível Amanto. Os 3 passaram pela torre de Marcela e viram que estavam chegando inúmeros espíritos recém-desencarnados. Um grupo de mensageiros se preparava para socorrer os flagelados de uma grande enchente que estava havendo num dos estados do Brasil. Isso fez com que Neiva se lembrasse de suas obrigações missionárias e ela se apressou no caminho de sua cabala. Cabala é uma palavra hebraica que designa aspectos secretos de uma doutrina. Para a doutrina do amanhecer, a cabala é ponto no plano etérico, onde são manipuladas as energias da regência da clarividente Neiva. Por isso, ela se refere sempre à minha cabala. Nesse santuário, ela iria manipular as forças desobsessivas e ajudar no recartilhamento dos complicados karmas terrenos. Neiva despertou com a voz de Gertrudes, que a chamava.
Madrinha, madrinha, dizia ela, acorde, olha, tem uma moça esperando pela senhora aí na sala. Uma filha do Sr. Marcondes que veio buscá-la. Ele está passando muito mal. Neiva entrou no plano físico, conservando na memória o quadro vivo que presenciara naquela mansão dos Marcondes. A casa grande estava no seu habitual burburinho. Crianças brincavam ruidosamente no pátio. Pessoas insistiam em falar com Neiva. Gertrudes reclamava de Neiva à TV dos meninos. O Farol do Dia é o doutrinador responsável pelo retiro daquele dia no Templo do Amanhecer. O Farol do Dia avisava que havia poucos médiuns para o retiro, e a filha de Marcondes passeava impaciente de um lado para o outro à espera de Neiva. Assim mesmo, sem se desligar do quadro vivido na madrugada, ela foi até o Hospital São Vicente, onde Marcondes estava internado. O táxi deixou-a na porta do hospital e a filha de Marcondes levou-a para o quarto do doente. Neiva olhou para aquele homem que poucas horas antes falara com ela com tanta firmeza, quando ainda no plano etérico, e buscou em seus olhos alguma centelha que lembrasse o fato. Nada. Ele não se lembrava de coisa alguma. A cobrança kármica se processava com perfeição. Deitado na cama alta do hospital, seu rosto revelava os sulcos profundos da dor implacável do câncer. Os olhos febris procuravam os de Neiva num pedido mútuo de piedade. Tia Neiva, murmurou ele com voz dolorida. Não me deixe morrer. Por favor, tia. Ajude-me, ajude-me. Neiva sentiu seu coração apertar. O elegante Marcondes, de algumas horas antes, na torre de Marcela, e com tanta firmeza pedira à mãe Tildes para desencarnar logo, para acabar com seu sofrimento na terra, pedia-lhe agora, para não deixá-lo morrer. Nisso entrou pela porta adentro Dona Judite, a esposa térrea e cobradora do antigo engenho velho. Tão pronto, ela deparou com Neiva, foi logo dizendo: A senhora está vendo, tia Neiva? Ele está aqui de teimoso e de pirraça. O pior é que vai acabar morrendo e me deixando sem dinheiro, cheia de filhos e sem nada do que me agarrar. Marcondes levantou a cabeça sem poder sopitar um gemido de dor e com ar resignado disse: Oh, benzinho, não é assim como você está falando. Isso que eu tenho não é um simples resfriado, não. Olha, há muito tempo que eu tenho estes caroços no pescoço e não sei como isso foi acontecer comigo. Dona Judite voltou-se para ele com ar irado e retorquiu: Mas como não sabe? E as pescarias e as cachaçadas em que você se meteu? Foi nelas que você pegou essa porcaria toda. Só depois que nós conhecemos essa santa mulher é que você tomou um pouco de vergonha. Agora veja a miséria em que você nos meteu. Nesse momento, entrou um médico de serviço. Usava barbas compridas que lhe davam assim um ar maduro e no pescoço trazia o estetoscópio. Ele olhou a cena desagradável com ar de quem já estava habituado a isso e seus olhos fitaram Neiva por cima dos óculos, com um misto de respeito e curiosidade. Neiva aproveitou a oportunidade e acenou para ele do canto onde se achava. Ele atendeu gentilmente e Neiva, discretamente, sem que os outros a ouvissem, perguntou sobre Marcondes. Câncer. Foi a lacônica resposta que ela recebeu. Diante do olhar sério de Neiva, ele suavizou um pouco a expressão e perguntou: A senhora é parente dele? Não, disse ela. Sou apenas uma amiga do casal. Meu nome é Neiva. Ah, sim. A senhora é tia Neiva. A senhora tem um orfanato aqui perto, não é? Neiva confirmou com a cabeça e agradeceu a ele. Dona Judite continuava a vociferar. O ambiente do quarto do doente era o pior possível. Marcondes voltara a encostar a cabeça no travesseiro e cerrara os olhos com ar de submissão. Neiva, não podendo suportar mais aquela cena, despediu-se discretamente e voltou para a casa grande. Gertrudes guardara um prato de comida para ela, mas ela quase não comeu. Logo começou a atender a ruma de consulentes, que naquele dia era maior do que de costume, mas não conseguia se tranquilizar. Ela sabia que Marcondes estava prestes a morrer, mas o quadro continuava o mesmo. Dona Judite não parava de praguejar e as dores do paciente aumentavam horrivelmente. E assim a situação continuou ainda alguns dias, até que fossem libertados todos os obsessores que compunham aquele quadro triste. Neiva não voltou ao hospital, mas não parou de fazer trabalhos para ajudar aqueles espíritos em reajuste. Marcondes não voltou à mansão etérica enquanto não se libertou com a morte. Passaram-se alguns meses depois da morte de Marcondes, e um dia Neiva recebeu surpresa a visita de Dona Judite. Ela parecia mais moça e tinha um ar sorridente.
Apresentou a Neiva um senhor de uns 60 anos com quem havia se casado alguns dias atrás. Neiva então se lembrou que a idade dela já beirava pelos 65 anos e sorriu polidamente. Tomaram um cafezinho que Gertrude serviu e Neiva não pôde deixar de notar que Dona Judite havia se transformado na mulher mais feliz e bondosa do mundo. Os anos foram passando e Neiva continuou na sua missão crística. Em 69, a ordem se mudou para o Vale do Amanhecer e com Neiva seguiu a ruma de crianças, moças e velhos que compunham a Casa Grande. O vale cresceu. A doutrina do amanhecer evoluiu. O mundo deu mais umas voltas no sidério e a vida continuou. Nesse domingo, depois de uma aula na qual Neiva aproveitara a história de Marcondes para ilustrar o problema dos reajustes, ela sentou no castelo dos Devas para o emplacamento de médiuns. Esse trabalho, que Neiva faz quase todos os domingos, representa o esteio de autenticidade do Vale do Amanhecer. Os médiuns vão sendo desenvolvidos pelos instrutores e, quando já estão em condições de atender ao público, são classificados ou emplacados por Neiva. O médium senta-se ao lado dela e atrás fica um doutrinador. É feita a chamada do mentor e Neiva, pela sua clarividência, se entende com o mentor do médium. Escreve então o seu nome num cartão que o médium usa a partir desse dia. Esse cartão é autenticado com a conhecida assinatura de Tia Neiva. A jovem médium sentou-se. O doutrinador fez a chamada e Neiva, surpresa, deparou com a figura de Marcondes. Ela o reconheceu imediatamente e perguntou o que ele estava fazendo ali tão longe de sua mansão etérica. Ele sorriu e apontou para uma preta velha que estava ao seu lado, que também sorriu. Neiva então reconheceu naquela preta velha a linda senhora da mansão, a esposa espiritual de Marcondes. Sem parar de falar no plano físico com as pessoas que a cercavam, Neiva estabeleceu um diálogo com o casal. Eles então explicaram que tinham vindo para falar com ela, pois haviam pedido a Deus a oportunidade de trabalhar na terra, no Vale do Amanhecer, desenvolvendo médiuns. É verdade, tia, disse Marcondes. É verdade que nós não temos muito para dar, pois ainda não temos graças para isso. Mas nos sentimos felizes em poder, pelo menos, ajudar a abrir as incorporações dos aparás. Graças a Deus, nossos filhos também estão aqui. Salve Deus, tia Neiva. Neiva ficou comovida, mas, atenta na sua clarividência, viu que a jovem médium que ela iria classificar naquele momento era um espírito que, na encarnação do engenho velho, fora filha da viúva que Marcondes tanto perseguira. Só que essa médium era uma das filhas de Dona Judite, do seu primeiro casamento, concebida antes que Marcondes aparecesse em sua vida.